Imagine uma criatura que vive apenas no interior de um vulcão. Ou um coelho mágico que conseguiu se esconder da humanidade por muitos anos. Estes não são animais comuns. São os inquilinos mais exclusivos e frágeis da Terra. Se o seu lar desaparecer, eles se extinguem para sempre. Prepare-se para viajar aos cantos mais proibidos do mapa. Estes são 15 animais ocultos que existem em apenas um único lugar do planeta. Vamos começar. Número 1. A vaquita marinha, o fantasma do Mar de Cortés. Começamos nossa viagem nas águas turvas e traiçoeiras do Alto Golfo da Califórnia, no México, o único lugar de todo o planeta onde se esconde o mamífero marinho mais raro que existe. Ela é conhecida como vaquita marinha, mas moradores locais e cientistas frequentemente se referem a ela como o panda do mar, devido aos característicos anéis negros ao redor dos olhos e dos lábios, que lhe dão uma expressão permanente de sorriso trágico. No entanto, ver uma é quase tão difícil quanto ver um fantasma. Este pequeno cetáceo é extremamente tímido e foge ao menor ruído de motores, o que manteve sua existência envolta em mistério por décadas. Na verdade, o que torna esta história verdadeiramente inquietante é o motivo de seu desaparecimento iminente. A vaquita não é caçada por sua carne, nem por sua pele. Ela é uma vítima colateral, um dano secundário em uma guerra comercial ilegal. Ela compartilha seu diminuto lar com um peixe chamado totoaba, cuja bexiga natatória é vendida no mercado negro asiático por preços superiores aos da cocaína. Consequentemente, as redes ilegais destinadas a totoaba tornam-se armadilhas mortais das quais a pequena vaquita, com pouco mais de 1,5 metros de comprimento, não consegue escapar. Infelizmente, a situação chegou a um ponto crítico e devastador. Os últimos censos sugerem que restam menos de 10 indivíduos em liberdade, o que significa que estamos testemunhando em tempo real a possível extinção de uma espécie inteira. Ainda assim, a natureza é resiliente. Esses poucos sobreviventes demonstraram uma capacidade incrível de evitar as redes restantes, movendo-se como sombras na água ocre. Em conclusão, a vaquita marinha representa a exclusividade levada ao extremo mais perigoso, uma joia biológica que, se piscarmos, pode desaparecer para sempre da face da Terra, deixando apenas gravações e fotografias do que um dia foi o habitante mais tímido do oceano. 2. O bicho preguiça pigmeu, o náufrago dos manguezais. Deixamos para trás as águas do México e seguimos rumo ao sul, especificamente para uma pequena mancha de terra flutuando no Caribe panamenho, a Ilha Escudo de Veráguas. Este lugar parece saído de um romance de aventuras, pois permaneceu isolado do continente por quase 9.000 anos, tempo suficiente para que a evolução realizasse um experimento fascinante. Aqui vive o bicho preguiça pigmeu, uma versão em miniatura de seus parentes continentais, sendo cerca de 40% menor e muito mais leve, um fenômeno biológico conhecido como nanismo insular. Diferente das preguiças comuns que conhecemos, que passam seus dias penduradas em árvores altas de florestas densas, o pigmeu teve de se adaptar a um reino exclusivo de manguezais vermelhos. E aqui está o e surpresa. Por viverem em uma ilha desabitada e cercada por água, essas preguiças desenvolveram uma habilidade que ninguém esperaria de um animal famoso por sua lentidão. Elas são excelentes nadadoras. Atiram-se na água salgada para cruzar entre as raízes dos mangues em busca das melhores folhas, movendo-se com uma agilidade aquática que contradiz completamente sua reputação terrestre. Por outro lado, sua existência é incrivelmente frágil devido à limitação extrema de seu território. Imagine que toda a sua espécie viva em uma área menor do que um pequeno parque urbano. Qualquer tempestade forte, doença ou intervenção humana poderia apagá-los do mapa. Além disso, seu pelo costuma estar coberto por algas verdes, o que lhes proporciona uma camuflagem perfeita entre a vegetação, tornando-os invisíveis a olhos inexperientes. Em resumo, o bicho preguiça pigmeu é a prova viva de que, quando a natureza fica sozinha em uma ilha deserta, ela cria maravilhas únicas,
transformando um animal lento e pesado em um pequeno nadador fantasma que reina em solidão em seu próprio paraíso privado. 3. O Ilipika, o coelho mágico da montanha. Agora nos transportamos para as alturas vertiginosas e congeladas das montanhas Tian Shan, no noroeste da China, em busca de uma criatura que parece ter saído de um filme de fantasia. Trata-se do Ilipika, um animal tão adorável que ganhou o apelido de coelho mágico, embora sua aparência lembre mais um pequeno ursinho de pelúcia com orelhas do Mickey Mouse. No entanto, sua verdadeira magia não está na aparência, mas em sua incrível capacidade de desaparecer. Ele foi descoberto por acaso em 1983 pelo conservacionista Li Weidong, mas logo depois a espécie pareceu se apagar da face da Terra. O mistério foi tão grande que passaram-se mais de 20 anos sem que qualquer ser humano conseguisse ver um novamente. Durante 2 décadas, o Ilipika tornou-se uma lenda entre os biólogos. Um fantasma que habitava exclusivamente os penhascos rochosos e desnudos a milhares de metros de altitude. Só em 2014, quase milagrosamente, uma nova fotografia foi capturada, confirmando que esse animal esquivo ainda resistia no silêncio das montanhas. Vivem em um isolamento tão extremo que são extremamente sensíveis a mudanças. Não vocalizam como outros membros de sua família para não atrair predadores, preferindo o silêncio absoluto. Infelizmente, seu amor pelas alturas também é sua condenação. O aquecimento global está forçando as geleiras a recuar e a vegetação alpina a subir cada vez mais alto. Como consequência, o Ilipika é empurrado para o topo da montanha para se manter fresco, mas a montanha tem um limite. Em algum momento, não haverá mais para onde subir. Atualmente, estima-se que existam menos de 1000 indivíduos, tornando-o mais raro que o urso panda. Em conclusão, o Ilipika é um lembrete delicado, porém urgente, de que mesmo nos cantos mais remotos e mágicos do planeta, a influência humana está encurralando a vida selvagem à beira do abismo. 4. O peixe-cachorrinho do buraco do diabo. Das montanhas geladas da China, saltamos para o extremo oposto, o inferno na Terra. Bem-vindo ao Vale da Morte, nos Estados Unidos, um dos lugares mais quentes e secos do planeta. Parece impossível que a vida aquática prospere aqui, mas no meio desse deserto abrasador, existe uma fenda geológica conhecida como Devil's Hole, ou Buraco do Diabo. Se você espiar dentro dessa caverna, verá uma pequena piscina de água azul profunda. Ali, e somente ali, vive o peixe-cachorrinho do Buraco do Diabo, o vertebrado com a menor área geográfica do mundo. Para colocar em perspectiva, toda a existência dessa espécie se limita a uma prateleira submersa de calcário, que não é maior do que um pequeno cômodo. Literalmente, se essa piscina secasse ou colapsasse, a espécie inteira desapareceria em questão de minutos. Curiosamente, esses peixes estão presos nessa cápsula do tempo aquática há milhares de anos, isolados do resto dos oceanos e rios, sobrevivendo em águas termais que chegam a 33 graus Celsius e com níveis de oxigênio perigosamente baixos. É uma prisão natural de vidro, onde a evolução seguiu um caminho solitário e fascinante. O mais impressionante desse lugar é sua conexão com o resto do mundo, apesar do isolamento. A água do Buraco do Diabo é tão profunda e tão conectada ao lençol freático que funciona como um sismógrafo natural. Quando grandes terremotos acontecem em lugares tão distantes quanto o Japão ou Chile, a água dessa pequena caverna no deserto começa a se agitar violentamente, criando mini tsunamis que arremessam os peixes contra as rochas. Em resumo, o peixe-cachorrinho não é apenas o peixe mais solitário do mundo, mas também vive em um equilíbrio precário, sobrevivendo em um aquário natural no meio do deserto, que treme toda vez que a Terra se move do outro lado do planeta. 5. Camaleão Bruchessia micra, o dragão na cabeça de um fósforo. Quando pensamos em Madagascar, imaginamos lêmures e florestas gigantes. Mas em um minúsculo ilhote de calcário chamado Nosihara, a evolução decidiu encolher a realidade. Aqui vive o Bruchessia micra, um animal que desafia toda a lógica visual. Estamos falando de um camaleão tão absurdamente pequeno
que um exemplar adulto cabe confortavelmente sobre a cabeça de um fósforo ou na ponta do seu dedo indicador. De fato, é um dos menores vertebrados já descobertos, e seu tamanho é o resultado extremo de um fenômeno conhecido como nanismo insular. Presos em uma ilha tão pequena, com recursos limitados, seus corpos diminuíram geração após geração para sobreviver. O que torna sua busca quase impossível é seu estilo de vida. Durante o dia, esses microdragões vivem entre a serapilheira do solo, folhas secas e galhos caídos. Como sua pele imita perfeitamente os tons marrons e ocres da terra, eles são virtualmente invisíveis ao olho humano sob a luz do sol. Por isso, os cientistas tiveram que adotar uma tática incomum para encontrá-los: procurá-los à noite. É apenas na escuridão que eles sobem para os galhos mais baixos, a apenas 10 centímetros do chão, para dormir, transformando-se em pequenas silhuetas pálidas que revelam sua posição. No entanto, essa maravilha da miniaturização vive no fio da navalha. Seu mundo inteiro se resume a poucos quilômetros quadrados de floresta seca sobre rochas afiadas. Isso significa que o desmatamento ilegal ou um simples incêndio florestal poderiam extinguir toda a espécie em questão de horas. Diferente de seus parentes maiores que mudam de cor para expressar emoções, o superpoder do Brookesia micra é passar despercebido, vivendo uma vida secreta sob nossos pés, e lembrando-nos de que não é preciso ser gigante para ser uma das criaturas mais extraordinárias do planeta. 6. O inseto-pau da ilha Lord Howe, o Lázaro dos artrópodes. Prepare-se agora para uma história de ressurreição que supera qualquer roteiro de Hollywood. Vamos à Austrália, mas não ao continente, e sim ao meio do oceano, rumo a uma estrutura geológica que parece uma adaga de pedra cravada no mar, a Pirâmide de Ball. Trata-se de um rochedo vertical, hostil e aparentemente sem vida. Mas nesse lugar impossível se esconde o inseto-pau de Lord Howe, uma criatura que o mundo considerou extinta por 80 anos. Originalmente, viviam na ilha vizinha de Lord Howe, mas em 1918, um navio encalhou e liberou acidentalmente ratos negros, que devoraram toda a população de insetos até a extinção. Ou assim pensávamos. A história tomou um rumo dramático em 2001, quando uma expedição científica escalou a perigosa Pirâmide de Ball durante a noite. A centenas de metros acima do mar, em um penhasco vertical, encontraram um único arbusto de melaleuca lutando contra o vento. E ali, sob esse arbusto solitário, encontraram o milagre: 24 indivíduos vivos. Eram os últimos de sua espécie em todo o planeta, agarrados a uma única planta no meio do nada. Eles são conhecidos como gafanhotos da terra, por seu grande tamanho e aparência robusta, muito diferente do inseto-pau frágil que costumamos imaginar. De forma incrível, esses sobreviventes resistiram a tempestades, escassez de alimento e isolamento genético por quase um século. A descoberta foi tão crítica que os cientistas resgataram um casal, apropriadamente chamado de Adão e Eva, para iniciar um programa de reprodução em cativeiro. Hoje, milhares descendem desse casal original, aguardando o momento seguro para retornar ao seu lar ancestral. Em resumo, o inseto-pau de Lord Howe é a definição de tenacidade, uma espécie que se recusou a morrer e encontrou refúgio no lugar mais inacessível e solitário que a natureza pôde oferecer. 7. O caranguejo cego dos Jameus, as estrelas do submundo. Para a próxima parada, viajamos até a ilha vulcânica de Lanzarote, na Espanha, mas não para ver suas praias, e sim para descer às entranhas da terra. Ali ficam os Jameus del Agua, um tubo de lava colapsado, que criou uma caverna natural há milhares de anos. Na escuridão perpétua desse túnel subterrâneo, existe uma lagoa de água salgada que abriga uma criatura que desafia as leis da sobrevivência, o jameito. Esse pequeno caranguejo é um enigma biológico. É totalmente albino e cego, uma adaptação evolutiva à vida nas trevas, onde a visão e o pigmento são gastos de energia desnecessários. O mais fascinante é que esse animal, cientificamente chamado Munidopsis polymorpha,
Pertence a uma família de crustáceos que normalmente vive nos abismos oceânicos, a milhares de metros de profundidade. No entanto, devido a eventos geológicos do passado, essa população ficou presa próxima à superfície, criando um ecossistema único no mundo. Ao observar a água escura da caverna, os pequenos caranguejos brancos brilham como constelações de estrelas caídas em um céu líquido negro, criando um espetáculo visual hipnótico que atrai turistas do mundo inteiro. Contudo, sua fama também é sua maior ameaça. O jameito é extremamente sensível a mudanças na química da água. Durante anos, a superstição dos turistas de jogar moedas na lagoa fez com que o óxido dos metais envenenasse esses animais frágeis. Hoje, eles são o símbolo natural de Lanzarote e estão protegidos com rigor absoluto, pois representam uma relíquia viva da escuridão, lembrando-nos de que a vida pode florescer até mesmo em túneis de lava, onde o sol nunca tocou a água. 8. O Preá de Santa Catarina, o prisioneiro do paraíso. Cruzando o Atlântico em direção à costa do Brasil, encontramos uma história de isolamento extremo nas Ilhas Moleques do Sul. À primeira vista, parecem apenas ilhotas rochosas cobertas de grama, sem grande importância. No entanto, essa pequena porção de terra, com apenas 10 hectares, é o único lar em todo o universo do Preá de Santa Catarina. Estamos falando de um dos mamíferos mais raros do planeta, com uma população mundial que varia entre 40 e 60 indivíduos. Um número tão baixo que qualquer epidemia poderia apagá-los da história em um piscar de olhos. Diferente de seus parentes continentais, esses roedores vivem em uma estranha utopia. Por estarem isolados em uma ilha tão pequena, não possuem predadores terrestres. Não há raposas, felinos ou serpentes para caçá-los. Isso gerou um comportamento incomum. Eles não são tão ariscos quanto outros roedores e desenvolveram uma estrutura social densa, onde todos os vizinhos se conhecem. No entanto, seu Jardim do Éden também é sua prisão. A ilha é tão pequena que os recursos são limitados, impedindo que a população cresça além do que o terreno pode suportar. Como consequência, o Preá de Santa Catarina vive em um equilíbrio delicado. Sua sobrevivência depende inteiramente da vegetação dessas 10 hectares. Se um evento climático destruísse a flora da ilha, eles não teriam para onde fugir nem o que comer. Os cientistas monitoram constantemente esse local, cientes de que protegem uma espécie que é, literalmente, uma das famílias mais exclusivas e vulneráveis do reino animal, presa em um paradoxo onde a ausência de inimigos não garante sobrevivência eterna. 9. A salamandra cega do Texas, o alienígena subterrâneo. Sob as movimentadas ruas e centros comerciais de San Marcos, no Texas, existe um mundo paralelo, mergulhado em escuridão eterna, que poucos sabem que existe. É aqui, nas profundezas do aquífero Edwards, que reina uma criatura que parece saída de um filme de ficção científica, a salamandra cega do Texas. Esse anfíbio evoluiu em um isolamento tão absoluto da luz solar que perdeu características que consideramos essenciais. Não possui olhos, pois na escuridão total das cavernas inundadas, a visão é inútil. Em seu lugar, há apenas 2 pontos negros vestigiais sob a pele, marcando onde seus ancestrais um dia enxergaram. O que torna esse animal visualmente impactante é sua aparência espectral. Sua pele é completamente translúcida, sem qualquer pigmento, permitindo ver a olho nu o bombeamento do sangue e o funcionamento de seus órgãos internos. Além disso, possui brânquias externas de um vermelho intenso que brotam de seu pescoço como galhos de uma árvore sangrenta, usadas para extrair oxigênio da água. Mas não se deixe enganar por sua aparente fragilidade. Em seu reino de escuridão, ela é a superpredadora. Desenvolveu uma sensibilidade extrema a vibrações, capaz de detectar o menor movimento na pressão da água para localizar camarões e caramujos sem precisar vê-los. Por isso, a existência dessa salamandra está intimamente ligada à saúde da água que milhões de texanos bebem. Como predadora de topo de seu ecossistema, ela atua como um indicador biológico crítico. Se a qualidade da água do aquífero diminuir devido à poluição humana, a salamandra é a primeira a morrer. Em resumo, esse fantasma aquático não é apenas uma raridade evolutiva que vive em noite perpétua,
mas também o guardião silencioso de um dos recursos hídricos mais importantes dos Estados Unidos, lembrando-nos de que o que acontece sob nossos pés é tão vital quanto o que ocorre na superfície. 10. O gibão de Hainan, a voz solitária da selva. Deixamos a escuridão das cavernas para subir às copas das árvores na ilha tropical de Hainan, na China, lar do primata mais raro e ameaçado de todo o planeta. Se você pensava que gorilas da montanha ou orangotangos estavam em perigo, a situação do gibão de Hainan é de gelar o sangue. Na década de 1950, havia mais de 2.000 indivíduos cantando nas florestas. Hoje, toda a população foi dizimada até restar o número angustiante de apenas 35 indivíduos. Toda a esperança da espécie reside nesse pequeno grupo que se agarra à vida em um único fragmento de floresta úmida na reserva natural de Bawangling. O trágico e, ao mesmo tempo, belo desses animais é seu comportamento social. Eles são famosos por seus cantos melodiosos. Todas as manhãs, as famílias de gibões realizam duetos complexos para marcar território e fortalecer laços, preenchendo a selva com uma música que agora corre o risco de silenciar para sempre. Diferente de outros macacos, os gibões de Hainan raramente tocam o solo, passando suas vidas inteiras no dossel das árvores. No entanto, isso se tornou um problema grave quando, em 2014, um super tufão derrubou árvores-chave, criando lacunas na floresta que os gibões não conseguiam atravessar, fragmentando ainda mais seu já diminuto lar. Diante dessa emergência, os cientistas precisaram intervir de forma inusitada. Construíram pontes artificiais de corda, de padrão industrial, para reconectar as árvores. Foi um momento de tensão extrema, mas meses depois, as câmeras registraram os gibões usando essas cordas humanas para se deslocar e encontrar parceiros. Em conclusão, o gibão de Hainan representa a fragilidade absoluta. É uma espécie equilibrando-se na corda bamba da extinção, onde um único desastre natural ou uma doença poderia apagar suas vozes para sempre, transformando seu canto em um eco do passado. 11. O Zorro de Darwin, a sombra das florestas do sul. Viajamos agora ao fim do mundo, as florestas úmidas e enevoadas do sul do Chile, para encontrar um fantasma que carrega o nome do naturalista mais famoso da história. O Zorro de Darwin não é uma raposa comum. É um canídeo pequeno, de pelagem escura e pernas curtas, perfeitamente projetado para se mover pela densa vegetação da floresta valdiviana sem ser visto. Sua história é fascinante porque sua descoberta foi quase acidental. Em 1834, o jovem Charles Darwin encontrou um exemplar na ilha de Chiloé. O animal estava tão absorto, observando a expedição, que Darwin, sem um rifle naquele momento, conseguiu se aproximar silenciosamente e acertá-lo na cabeça com seu martelo de geólogo. Durante muito tempo, a ciência acreditou que esse animal fosse apenas uma variante menor da raposa comum, mas décadas depois, foi confirmado que se tratava de uma espécie geneticamente única, separada de seus parentes há milhares de anos. O curioso de sua distribuição é que ela vive dividida em dois mundos. A grande maioria habita a ilha de Chiloé, mas existe uma pequena população isolada no continente, na cordilheira de Nahuelbuta. É como se tivessem ficado presas em duas ilhas de floresta verde, cercadas por um mar de civilização e agricultura que não conseguem atravessar. 12. O sapo de Quirrance, o refugiado da névoa. Das florestas frias do Chile, saltamos para o calor da África Oriental, especificamente para a garganta de Quirrance, nos montes Udzungwa, na Tanzânia. Aqui se desenrola uma das histórias mais trágicas e, ao mesmo tempo, mais esperançosas da conservação moderna. O sapo de Quirrance é uma pequena joia de cor amarelo-dourada que possuía o habitat mais específico de qualquer anfíbio conhecido. Ele não vivia no rio nem na floresta, mas exclusivamente na zona de borrifo de uma única cachoeira. Imagine viver toda a sua existência dentro da nuvem de névoa eterna que se forma quando a água despenca sobre as rochas. Esse era seu único mundo. Um microclima de umidade perpétua. Infelizmente, o progresso humano trouxe uma sentença de morte para esse lar. No ano 2000,
A construção de uma grande represa hidrelétrica rio acima reduziu o fluxo da cachoeira em 90%. Com o enfraquecimento da água, a névoa desapareceu, o ar secou e o sapo de Quirrance foi oficialmente declarado extinto na natureza. Foi um colapso ecológico instantâneo. No entanto, pouco antes do fechamento das comportas da represa, uma equipe de cientistas resgatou 500 indivíduos em uma missão desesperada, levando-os para zoológicos nos Estados Unidos. 13. A rã púrpura, o fóssil vivo do subsolo. Se você achava que já tinha visto de tudo, espere até conhecer o que muitos biólogos consideram o anfíbio mais estranho e feio do mundo. Nas cadeias montanhosas dos Ghats ocidentais, na Índia, vive a rã púrpura, uma criatura que desafia qualquer padrão de beleza animal. Com o corpo inchado, pele de um roxo escuro e um nariz pontudo que lembra o focinho de um porco, esse animal parece mais uma massa gelatinosa do que uma rã. No entanto, sua aparência grotesca é resultado de uma adaptação evolutiva perfeita para uma vida de reclusão absoluta. Essa espécie é tão diferente de tudo o que se conhecia que os cientistas precisaram criar uma nova família taxonômica apenas para ela, descobrindo que se separou de seus parentes mais próximos há 120 milhões de anos, quando os dinossauros ainda caminhavam pela Terra. O que realmente impressiona é seu estilo de vida ninja. A rã púrpura passa praticamente toda a sua existência enterrada a metros de profundidade, na escuridão total, alimentando-se exclusivamente de cupins, que suga com sua boca estranha. É um animal que vive e morre em segredo. Por isso, os humanos quase nunca a veem. Ela só emerge à superfície por um período extremamente curto de 2 semanas por ano, coincidindo com o início das fortes monções. Sai sob a chuva torrencial apenas para se reproduzir freneticamente antes que o solo seque, desaparecendo novamente sob a lama pelas outras 50 semanas do ano. 14. O quokka, o sorriso mais solitário do mundo. Voamos novamente para a Austrália para encontrar uma celebridade da internet. Você provavelmente já viu o quokka em centenas de selfies virais, famoso por sua expressão facial que parece um sorriso permanente e feliz. No entanto, por trás dessa fama digital, esconde-se uma realidade geográfica muito mais dura e restrita. Embora pareça estar em todos os lugares nas redes sociais, na natureza ele está quase totalmente confinado à ilha Rottnest, um pequeno fragmento de terra na costa oeste da Austrália. De fato, o nome da ilha vem de um mal-entendido histórico. Quando exploradores holandeses chegaram no século XVII, confundiram os quokkas com ratos gigantes e chamaram o local de Ninho de Ratos, ou Rottnest. Diferente do que ocorre no continente australiano, onde raposas e gatos introduzidos pelos europeus dizimaram inúmeras espécies nativas, essa ilha permaneceu como uma fortaleza livre de predadores. Por essa razão, o quokka é tão amigável e não foge dos humanos. Evolutivamente, ele nunca aprendeu a ter medo, pois em sua ilha não havia inimigos naturais. Contudo, essa confiança excessiva é uma arma de 2 gumes, já que turistas frequentemente lhes dão comida humana, que prejudica sua saúde, ou os estressam sem perceber, alterando seu comportamento natural e tornando-os dependentes. 15. O axolote, o deus asteca que se recusa a crescer. Para encerrar com chave de ouro, voltamos ao México, especificamente ao antigo sistema de canais do Lago de Xochimilco, o último vestígio do que um dia foi a Grande Tenochtitlan. Aqui vive o axolote, uma criatura tão estranha que os antigos astecas acreditavam ser a encarnação do deus Xolotl, que fugiu da morte se disfarçando de salamandra na água. E eles não estavam tão errados, pois o axolote parece ter enganado a própria biologia. Diferente de todas as outras salamandras e rãs que passam por uma metamorfose para se tornarem adultos terrestres, o axolote possui uma condição chamada neotenia. Em termos simples, ele é o Peter Pan da natureza. Atinge a maturidade sexual sem nunca deixar de ser jovem, mantendo suas brânquias externas e sua vida aquática para sempre. No entanto, sua fama mundial é uma ironia cruel. Você certamente já ouviu em aquários, videogames e memes pela internet,
Mas a realidade é que o axolote selvagem é um fantasma. Enquanto existem milhões em cativeiro, nos canais turvos de Xochimilco, eles estão funcionalmente extintos. Seu lar foi invadido pela poluição urbana e por espécies introduzidas, como a carpa e a tilápia, que devoram seus ovos e competem por alimento. É uma tragédia irônica. O animal mais estudado pela ciência por sua capacidade quase milagrosa de regenerar membros, órgãos e até partes do cérebro e do coração, não consegue regenerar seu próprio habitat destruído. De fato, os cientistas o chamam de o Santo Graal da medicina regenerativa, esperando desbloquear em nosso DNA os segredos que esse animal utiliza para se curar sem deixar cicatrizes. Mas o tempo está se esgotando. Os esforços locais para criar refúgios dentro dos canais são a última linha de defesa para que o deus Xolotl não desapareça de seu lar ancestral. Em conclusão, o axolote é o símbolo perfeito desta lista. Uma maravilha biológica que possui os segredos da vida eterna, mas que depende da nossa consciência para não se tornar, ironicamente, apenas uma lembrança do passado.